E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui contar quais foram as leituras que eu fiz no mês de abril. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, vamos lá falar sobre as leituras que eu realizei durante o mês de abril de 2021. E antes de dar início a esta retrospectiva, eu quero pedir a você que chegou aqui e não está inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho para receber todas as notificações. Então, assim que eu publico o vídeo, você recebe quentinho na sua casa. Aqui no meu canal você encontra literatura brasileira, estrangeira, livros clássicos e contemporâneos, um pouco sobre a minha experiência como leitora e também um pouco sobre escrita e outros temas que eu trato aqui. Dê uma conferida nas playlists para ver se você se interessa, mas te convido a se inscrever. Bom, então vamos lá. Para começar meu mês com tudo, assim, com um super pé direito, não poderia ter sido melhor do que Febre Tropical, de Juliana Delgado Lopera, que foi publicado pela Editora Instante. É um romance incrível, maravilhoso. Juliana é uma escritora, na verdade, colombiane, né? Ela vive em Miami há alguns anos e aqui neste romance vai explorar assim a vida, né, dos latinos em Miami, mas de uma maneira complexa, uma maneira muito mais afastada daqueles estereótipos que, assim, geralmente são estereótipos dos americanos, né, o ponto de vista dos estadunidenses sobre essa comunidade, né, principalmente nessa região de Miami, mas há outras, né, comunidades em outros lugares, mas nessa comunidade que existem colombianos, venezuelanos, cubanos e toda a riqueza cultural, a diversidade, inclusive, né, os problemas que aí ela coloca também essa complexidade, a riqueza de que somos, né? Não somos só uma coisa ou outra. Então ela trabalha a questão da religião, né? Religião neopentecostal nessa comunidade, questões LGBTQI+, e uma riqueza aqui de cultura colombiana que é maravilhosa, intercalando, né, costurando nessas histórias do presente da Francisca, que é a protagonista, que se mudou recentemente para Miami junto da mãe, da avó e da irmã. E a avó, né, com seus problemas em relação ao álcool, a mãe que tá assim numa situação muito pior, né, lá em Miami, mas seguindo esse sonho americano, né, e como a Francisca então vai se construindo, né, como ser humano, como vai entendendo sua sexualidade, vai entendendo a sua identidade, se desvinculando, né, do passado, daqueles amigos na Colômbia, para então ser alguém naquele lugar estranho, né, naquele lugar que ela precisa se descobrir e tenta se entender como parte de alguma maneira. Gente, é riquíssimo, eu amei, vocês vão ver na resenha o quanto eu gostei desse livro de verdade. Super dica de leitura fica aqui para vocês. Então foi o primeiro livro que eu li em abril. Vocês viram que eu já falei um monte sobre ele, mas é porque eu realmente gostei muito. Então, o segundo livro que eu li foi Antes do Baile Verde, da grandíssima musa, dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles. É um livro de contos da Lígia e é incrível. É maravilhoso. Ela é uma contista, assim, gente, sério, tipo, todo mundo devia ler, sabe, os contos da Lígia. Eu acho que é perfeito, sabe? Ela tem uma escrita muito característica, ela cria uma atmosfera, assim, de bruma, de mistério. Existe um suspense, algo que fica suspenso mesmo, né, no ar enquanto lemos, que muitas vezes fica sem resposta, porém a sensação é certeira. Você se sente completamente embarcado aqui nessas histórias, na escrita da Lígia, e sempre fica buscando onde se escorar, porque parece que algo sempre vai acontecer e te pegar, sabe? Então é bem interessante, que tem o verde, né? Essa cor aparecendo em diversos momentos ali dos contos, né? E é curioso porque quando eu fiz a resenha de Um Coração Ardente lá no Instagram pro pessoal da Outbooks, eu falei sobre a cor vermelha que aparece em vários elementos, né? E aqui a cor verde vai costurando também esses contos incríveis da Lígia, gente. Assim, se você nunca leu Lígia, super recomendo que conheça, né? Uma escritora brasileira pra gente conhecer de verdade.
ir a fundo, se possível. Eu pretendo ler muito mais dela. Eu já li outros 2 livros de contos dela e agora no mês de maio estou lendo, não sei quando esse vídeo vai ao ar exatamente, mas estou lendo o romance As Meninas, né, junto do pessoal do Clube Pagu de Leituras Feministas. Então será meu 4º livro da Lídia Fagundes Telles. Incrível, dica maravilhosa para todo mundo. Anote aí. Bom, em terceiro lugar, eu terminei de ler este livro aqui. Ai, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, uma escritora ucraniana, né, prêmio Nobel, inclusive, de literatura. E, gente, eu comentei bastante, assim, não bastante, mas eu comentei sobre este livro no último vlog que eu fiz, que eu estava lendo, e eu falei pra vocês que eu estava apaixonada, foi assim, eu já estava encantada naquele momento. É um livro que te transforma, é um livro que muda a sua visão sobre a guerra, sobre as mulheres na história, sobre, sabe, com certeza muda, sabe? A visão que eu tenho da guerra, e eu gosto muito de ler, né? Livros sobre a guerra, ou livros com esse cenário, ou com essa temática, enfim, eu gosto muito. E este aqui me trouxe uma visão completamente diferente de tudo que eu já tinha visto até hoje. Primeiro, por trazer, né, o ponto de vista das mulheres na guerra. Segundo, por trazer questões assim que a gente não vê falar, né? Então, as trabalhadoras em lavanderias, fazendo pão, as mulheres que estiveram à frente, né, da guerra, inclusive dirigindo tanques, aviões, lutando, né, no fronte, fazendo coisas que a gente só vê falarem sobre homens fazendo, né, tendo uma força brutal e visceral, né, para atravessar esses anos de guerra. E então é incrível, assim, é impressionante. São relatos que ela vai colocando, alguns maiores, outros menores, às vezes parágrafo de relato, né, dessas mulheres, então, que estiveram. Elas lutaram pelo Exército Vermelho, né, que é o exército da antiga União Soviética, e mais de 1 milhão de mulheres lutou pelo Exército Vermelho. Então, 1 milhão de mulheres que a gente nunca ouviu falar, a gente nunca vê em filmes, a gente nunca vê em séries, a gente nunca vê em documentários. Onde estavam essas mulheres? Svetlana mostra um pouco aqui. É claro que a gente às vezes vê aquelas enfermeiras e tal nos filmes, mas também as enfermeiras aqui vão mostrar que não é nada daquilo que eles mostram, que é muito diferente, muito mais intenso e forte. É muito forte. Então vá a esse livro também preparado, porque há cenas aqui fortíssimas, né, de violência e tal. Claro, uma guerra, né, gente? Então é isso. Maravilhoso. Amei. Bom, continuando com as leituras, depois eu finalizei este aqui, Amar se Aprende Amando, do Carlos Drummond de Andrade, mais um livro maravilhoso desse meu poeta predileto, Carlos Drummond de Andrade. Desde o nome, né, se revela, né, um livro que olha para o amor, um tema muito importante na obra do Drummond. Pretendo até gravar um vídeo sobre isso, né, para falar um pouco sobre o amor na obra do Drummond. A gente vê o amor em suas diversas facetas nesse livro, desde aquele amor, né, entre um casal, uma perspectiva do Drummond, né, desse amor romântico, né, entre pessoas, porém sempre com uma pontinha de ironia, às vezes não, mas olhando pela perspectiva de um casal mais idoso, ou às vezes falando sobre o amor de um casal que ele conhece, né, um amor outro, né, que não o amor de um eu lírico. Também tem esse amor romântico, assim, muito forte no Drummond. Na primeira parte, depois passa pelo amor entre amigos. Ele fala muito sobre amigos, colegas, conhecidos, enfim, poemas dedicados a essas pessoas, que é um amor ideal, né? Um amor, enfim, diferente, porém amor. E depois, por fim, um amor ainda mais, entre aspas, difícil da gente enxergar, porém faz parte, né, de ser amor, que é a relação do sujeito com a cidade do Rio de Janeiro, né, a possibilidade do amor diante uma realidade difícil, né, lembrando que esse livro foi escrito durante a ditadura militar brasileira. Então, assim, gente, eu não vou me cansar de indicar Drummond para vocês. Esse aqui é mais uma dica de leitura. Eu realmente gostei bastante, principalmente da última parte, que é essa parte do Rio de Janeiro, da parte da cidade, que é uma parte um pouco mais social do Drummond, que é o que eu gosto muito nele, né? Então, um olhar para o cotidiano, né? O cotidiano, e então eu acho bem interessante. Então,
Eu adorei a leitura de Amar se Aprende Amando. Por fim, né, por fim não, gente, calma que temos livro. Depois eu li Outros Cantos, né, o romance da Maria Valéria Rezende, pela Alfaguara. Me desculpem, eu esqueci de falar as editoras dos outros livros, né, gente, mas os dois aqui são da Companhia das Letras. E essa edição aqui que eu tenho da Lígia é pela Record, mas é uma edição bem antiga, então é isso, essa minha edição é da Record, porém hoje a Lígia eu acho que é pela companhia, né, que ela é publicada. Mas vamos voltar a este livro aqui, que também, gente, eu fiquei muito apaixonada por este livro, eu fiquei muito, muito encantada mesmo. Este que é o segundo livro da Maria Valéria Rezende que eu leio. Eu já li 40 Dias, tem uma resenha minha lá no meu blog, vou deixar o link ali para vocês. 40 Dias também é um romance e maravilhoso, e a Maria Valéria Rezende, gente, ela encanta, assim, da primeira linha desse romance até a última, em que ela coloca aqui a nossa protagonista, Maria também, que viaja para diversos lugares, porém, neste momento em que ela começa a história, ela está a caminho, né, dentro de um ônibus do sertão, né, brasileiro, a caminho de algum lugar para falar sobre alguma coisa que nós vamos descobrindo que é ao longo dessas costuras que ela faz do presente e do passado, ao se lembrar, né, de 40 anos atrás, quando ela primeiramente entrou no sertão brasileiro para ensinar, ser professora alfabetizadora de adultos, né, no sertão brasileiro, numa cidadezinha chamada Olho d'Água. Vou deixar aqui o nome direito. Aos poucos a gente vai entendendo a grande motivação, né, mais pro final, a grande motivação de Maria, né, de ir para aquele lugar, né, pelos seus ideais, né, de ensinar adultos a ler sua realidade, a entender a injustiça, a não se resignar e a construir um Brasil diferente, naquele ideal que essa jovem tinha de largar tudo e ir para esse lugar, né, naquele momento em que acontecia a ditadura militar brasileira no Brasil. Então, é um livro lindo mesmo, sensível, maravilhoso, que dá voz a uma população, a uma realidade, né, ainda que talvez antiga, porém eu acredito que realidade de muitos ainda brasileiros neste sertão, né. Maravilhoso, gente, sério, eu fiquei muito apaixonada, eu quero muito mesmo que vocês também leiam, e vou gravar a resenha dele aqui pro canal, então mais pra frente aí a gente conversa melhor sobre ele, então é isso. Por fim, gente, eu li, vou deixar a capa aqui pra vocês, no Kindle, eu terminei o romance O Tempo Entre Costuras, da escritora espanhola, né, Maria Dueñas, um romance que tem como cenário, né, a Guerra Civil Espanhola, né, e a Segunda Guerra Mundial também. Então vocês vejam que a Segunda Guerra Mundial apareceu aqui para mim em outros momentos, né, na Guerra Não Tem Rosto de Mulher e neste também. Um romance muito gostoso, muito fluido. A gente acompanha a Cira, né, que é essa espanhola de Madrid, que atravessa muitas histórias, né? Ela é filha de uma costureira e também se torna costureira aprendiz ali muito pequena, cresce em Madrid nesse contexto, até que ela se apaixona por um homem, aí vai viver muitos enrolares ali, acaba indo para Marrocos, que era um protetorado da Espanha, né, antes de Marrocos ter a sua independência da França e também, né, da Espanha nessa região de Tetuán e tal, uma cidade. Então ela vai contar, né, as suas aventuras em Marrocos e como ela acabou se tornando, né, uma espiã para o Reino Unido em vários lugares. Depois ela volta para Madrid, depois da Guerra Civil, e aí tem a Segunda Guerra acontecendo. Então ela retrata como era Madrid, também Marrocos naquele momento, né, de Guerra Civil Espanhola, de começo de Segunda Guerra, e depois, enfim, a gente vai conhecendo, né, esses bastidores, né, da espionagem, mas também das alianças que foram feitas, né, com o eixo, né, de como a Espanha se posicionou naquele momento, mas tudo isso colocado num romance muito gostoso, né, com
romance mesmo, né, da personagem, uma história, dramas familiares, né, a história dela com a mãe e o pai. Então, bem interessante, né, e muito gostoso. Então, fica aqui também essa dica de leitura para você que está procurando uma leitura um pouco mais leve, assim, mais despretensiosa, porém com muitas, né, informações interessantíssimas que eu gosto, como eu falei anteriormente, eu gosto muito, né, de ler livros com esse cenário, né, de guerra, e a Guerra Civil Espanhola tem muito interesse também em conhecer melhor. Então, são essas as leituras feitas, mas por fim também quero destacar, né, desse livro que vocês estão me acompanhando aí, né, já há alguns meses lendo esse calhamaço de contos russos. No mês de abril eu li 5 contos, eu acho, foram 5 contos deste livro aqui. Eu pretendia, aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Eu pretendia ler mais contos desse livro, mas para falar bem a verdade para vocês, esses últimos contos eu não gostei tanto, né? Eu me senti muito mais envolvida, porque são contos colocados de modo cronológico. Para falar bem a verdade para vocês, eu gostei muito mais dos contos do século XVIII do que esses de agora, assim. Agora vamos ver como vai o caminhar, né? Mas eu realmente gostei muito dos primeiros contos desse livro, mas vou continuar e vou compartilhando com vocês. Como vocês perceberam, vai ser uma leitura vagarosa, então ao longo dos meses eu vou contando aí para vocês o que eu li. Se tiver um que eu acho que vale a pena destacar, eu conto para vocês, mas esses últimos realmente eu não gostei tanto assim. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de abril, leituras incríveis, maravilhosas, que me fizeram um pouco mais feliz nesse tempo que é difícil encontrar felicidade, né? Mas eu acho que a literatura salva, é isso que eu sempre falo. Eu acredito realmente nisso e eu tenho certeza que eu me tornei uma pessoa melhor, né, por causa dessas leituras que eu fiz nesse mês. E agora, vamos ali para os comentários, me conte o que você leu, o que você quer ler, e o que você não conseguiu ler, né, no mês de abril, e a gente conversa, que é o melhor, né, que a gente tem para fazer, trocar nossas experiências. Vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande e até!